na área ambiental para todos os alunos aí dentro do município. Eu acho isso fundamental, está dentro do nosso projeto do governo e agora, mais do que nunca, atendendo o segmento que a gente faz parte. Obrigado, candidato Nildo Cardoso. O terceiro candidato a responder sobre o tema planejamento urbano, Geraldo Pudim. Candidato, vamos à pergunta, 2 minutos para a resposta. Dentro do conjunto de obras estruturantes em campos a ser realizado pelo seu governo, qual a viabilidade de implantação de um VLT, veículo leve sobre trilhos, que comprovadamente produz benefícios significativos? Por quê? Veja bem, não há possibilidade de se falar em VLT sem a gente discutir um plano de mobilidade urbana. É possível falar hoje sem falar no plano, sem se falar no plano de mobilidade urbana. Porque o município de Campos, ele cresce de uma forma desordenada e sem nenhum tipo de planejamento. Aliás, se algum de vocês aqui, alguém de vocês aqui souber o endereço da Secretaria de Planejamento, me informe, porque eu não sei onde é que tem a Secretaria de Planejamento de Campos. Então, todos esses condomínios que foram falados aqui, que são as casas do Morar Feliz, elas são feitas de forma aleatória, sem nenhum tipo de planejamento. Hoje nós não temos um parque urbano no município de Campos, é preciso implantar um parque urbano. Você não consegue consorciar o transporte coletivo, o transporte alternativo de van, os táxis, os automóveis, com as motocicletas, com as bicicletas. É uma verdadeira balbúrdia em campo, porque não tem nenhum tipo de planejamento. Então, o nosso governo ele pretende implantar o plano de mobilidade urbana, que ele é fundamental para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso está diretamente ligado a isso. Nós temos hoje aí um sistema de transporte coletivo que o governo ele se vangloria e diz assim: colocamos a passagem a R$1. O projeto de passagem a R$1 foi meu, quando eu fui candidato em 2004. Só que a prefeita, infelizmente, só leu a introdução do projeto. O projeto ele pressupõe preço justo, segurança, conforto e pontualidade nos horários. Ou seja, ela só pegou a introdução. Ela colocou a passagem a R$1, mas esqueceu do essencial do transporte coletivo. Ou seja, a qualidade do transporte coletivo. Hoje o transporte não tem segurança, não tem conforto, muito menos pontualidade nos horários. Isso está fazendo com que a nossa cidade esteja crescendo da forma desordenada, como vocês estão assistindo. Então, eu defendo a tese de que nós possamos efetivamente colocar em Campos um plano de mobilidade urbana para o desenvolvimento da nossa cidade. Obrigado, candidato Geraldo Pudim. Quarto candidato a responder sobre planejamento urbano é o candidato Rafael Diniz. O nome Caio Viana estava na urna, mas ele não está presente. Vamos agora ao candidato Rafael Diniz, que vai responder a seguinte pergunta. Campos foi classificada pelo IBGE como uma aglomeração urbana e com o aumento das atividades do Porto do Açu, a tendência é a potencialização de problemas comuns em cidade com rápido crescimento sem planejamento. Senhor, como prefeito, o que pretende fazer para mitigar estes impactos? Primeiro, nós temos que entender que planejamento urbano é revisão também do nosso plano diretor, que pela lei deve acontecer agora em 2018, exatamente porque foi a lei 7972 de 2008, 10 anos depois, mas nós não precisamos esperar 2018, nós podemos fazer antes. E vamos fazer isso a partir de 1º de abril de 2017, fazer como? Discutindo com vocês, instituições de ensino, pesquisa e projetos do nosso município. Mas não é apenas aprimorar ou rediscutir, é efetivar. O atual plano tem boas diretrizes, só precisa ser efetivado, coisa que não vem acontecendo. Então nós temos que começar a discutir essa questão por aí. Depois entender com relação ao Porto do Açu, que esse atual desgoverno não estudou o plano de negócio do Porto do Açu. Exatamente porque Campos hoje, infelizmente, só vai ter o ônus de receber um investimento como esse ao nosso lado, e não vai ter o bônus. E por receber o ônus, nós vamos ter que estudar todas as políticas que serão necessárias para recebermos mais gente para utilizar na nossa educação, mais gente para utilizar na nossa saúde, mais gente para utilizar no nosso transporte, também um aumento da violência que com certeza será significativo. Então nós precisamos fazer um estudo de impacto, estudando esse plano de negócio do Porto do Açu, para ir além desse estudo de impacto, ver com a quantidade de escolas que precisam ser reestruturadas, unidades básicas de saúde, a melhoria do nosso transporte, que de certa forma um impacto maior, é também a mobilidade urbana. Nós temos que ir para além do ônus, estudar também as possibilidades de bônus.
gerar oportunidade, principalmente, de emprego para a nossa cidade. Hoje o Porto do Açu está lá, adquirindo empresas como a Edson Schweiss, que poderia estar no Complexo Barra do Furado, e a empresa não está no Complexo Barra do Furado, não poderia estar gerando 10 mil empregos diretos e 15 mil empregos indiretos, exatamente porque o Complexo Barra do Furado não foi finalizado por esse desgoverno que aí está. Milhões jogados fora, uma estrutura enferrujando, e temos que ver o Porto do Açu. Mas como futuro prefeito de Campos tem que pensar de uma forma regional, entendendo que o seu desenvolvimento é também o desenvolvimento dos municípios vizinhos, temos que aproveitar sim, para assumirmos o ônus e saber enfrentar o ônus de ter um investimento como o Porto do Açu ao nosso lado, mas principalmente estudar o plano de negócio para trazermos o bônus para desenvolver economicamente a nossa cidade também. Obrigado. Obrigado, candidato Rafael Diniz. Estamos encerrando o segundo bloco do debate Eleições 2016, promovido pelo FIDESC, diretamente do Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF. Faremos neste instante um intervalo de 5 minutos, quando após os candidatos voltarão a ocupar as suas tribunas, na mesma sequência do início do debate. Os assessores credenciados dos candidatos também poderão ter acesso ao palco do auditório da UENF desses 5 minutos. Também está encerrado neste momento o envio de perguntas pelos ouvintes e telespectadores através do Facebook Fidesc Campos e pela hashtag Debate Fidesc. Essas perguntas enviadas e selecionadas por um comitê de imprensa serão feitas no início do quarto e último bloco do debate. Fidesc Eleições 2016, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Brasil. Eu pedi para ver se a gente fecha mais. Aproxima mais. Será para poder... Essa quem é?
Obrigada a todos que estão acompanhando a transmissão da Folha aqui do debate. A gente está no intervalo. Eles costumam respeitar bem o horário de intervalo, então não se dispersem, porque eles devem votar a qualquer momento. Para quem não acompanhou o início, os candidatos Chicão e Caio não estão presentes. Eles chegaram a confirmar a presença, mas agora de última hora desmarcaram. O Caio alegou que ele estava com excesso de compromissos de campanha e o Dr. Chicão com um problema na garganta, na voz, também pelo excesso de compromisso de campanha. Por isso que os dois estão ausentes, mas Geraldo Pudim, Nildo Cardoso, Rafael Diniz e Rogério Matoso estão aqui. A participação aqui tem sido bem legal, o pessoal está se comportando bem, ninguém foi chamado a atenção, não houve nenhuma agressão. Então continuem acompanhando com a gente o debate da Folha e amanhã, com certeza, a cobertura completa. Você pode ver nas bancas e pode ver no nosso jornal online, www.fmanha.com.br. Obrigada pela participação de todos. Os candidatos já estão posicionados no palco. A qualquer momento a gente retorna com a transmissão, hein? Não deixem de acompanhar. Deixa eu comentar. Da Universidade Estadual Norte Fluminense Oeste. Sem áudio. Dos candidatos à Prefeitura de Campo e Goitacazes. Promovido pelo FIDESC e o Fórum Interinstitucional de Dirigentes de Ensino Superior de Campo e Goitacazes, que reúne todas as universidades, faculdades e instituições de ensino superior instaladas no município.
saiu nada. Fazem parte dessa organização, além do FIDESC, a Fundação Cultural de Campos, que é a instituição mantenedora do Centro Universitário Fluminense do Sul. Fundação Benedito Pereira Nunes, mantenedora da Faculdade de Medicina de Campos, o Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia, IFE, Instituto Superior de Educação do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora, ISESSENSA, as universidades Estácio de Sá, Cândido Mendes, UCAM, Salgado de Oliveira, Universo, Universidade Estadual do Norte Fluminense, UEF, Universidade Federal Fluminense, UF, e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFR e RJ. O debate Eleições 2016 do FIDESC está sendo transmitido ao vivo pelas TVs a cabo Plena TV, do Grupo Folha da Manhã, pela TV O Diário, do Grupo O Diário, e pela TV Terceira Via, do Grupo Terceira Via. Também estão fazendo parte das transmissões ao vivo as rádios Continental AM 1270 kHz, do Grupo Folha da Manhã, e Rádio Educativa 107,5 FM, rádio da Fundação Cultural de Campos e do Centro Universitário Fluminense, o Uniflu. O debate está sendo ainda transmitido ao vivo pelo YouTube. O interessado deve acessar digitando FIDESC Campus, ou, se preferir, o canal do IFE do YouTube, digitando IFTube com 2 Fs. Neste terceiro bloco, os candidatos farão perguntas entre si em 2 rodadas. Na primeira rodada, obrigatoriamente, sobre um dos 4 temas definidos pelos organizadores: ciência e tecnologia, cultura, educação ou planejamento urbano. Na segunda rodada do bloco, o tema é livre. A pergunta será feita com o tempo de 1 minuto e a resposta em 2 minutos. Réplica e tréplica estão asseguradas, com o tempo de 1 minuto para cada comentário. Terceiro bloco, primeiro candidato a fazer a sua pergunta sobre os 4 temas selecionados pelos organizadores. Candidato Nildo Cardoso escolhe o candidato de sua livre escolha. 1 minuto para a pergunta. Rafael Diniz. Candidato Rafael Diniz, candidato, sua pergunta. Dos 4 temas. Falar sobre o planejamento urbano. Hoje o crescimento da questão dos grandes conjuntos habitacionais de Campos, principalmente conjunto esse que nós observamos de valores muito grandes, de grandes empresas que vêm para o nosso município, tem nos preocupado muito, que é um inchaço a mais dentro da cidade, e onde vem o esvaziamento do interior, e a cidade continua não só na periferia, mas principalmente nessas áreas que pertenciam às usinas, né, que se fechou, a usina Santa Cruz, a usina do Carro Queimado, a usina Marcelo, o Grupo Otom. Então eu faço a pergunta exatamente em cima disso. Qual seria a alternativa, a solução para que a gente pudesse oferecer exatamente essa mesma condição, mas lá no interior, onde a população mora, essa mesma condição em questão de abertura de loteamentos e condições de sobrevivência? Os candidatos que quiserem podem sentar. Candidato Rafael Diniz, 2 minutos para a sua resposta. Essa é a pergunta do candidato Nildo Cardoso. Como eu já disse, quando tratamos de planejamento urbano, temos que repensar o nosso plano diretor. E quando a gente fala em plano diretor, um dos planos inseridos no plano diretor é a ocupação de solo. Então é rever também a ocupação de solo do nosso município e fazer isso com técnicos, pessoas que realmente entendem do processo, sejam técnicos do Poder Executivo Municipal, sejam técnicos convidados, inclusive das instituições aqui presentes, para que possamos debater esse assunto. Candidato Nildo Cardoso, todos juntos. O outro ponto é o fortalecimento do interior. Nós temos que entender que Campos é uma cidade imensa, de 4 mil quilômetros de extensão, 4 mil quilômetros quadrados de extensão. Então nós temos que promover sim o crescimento da nossa área central, mas principalmente o fortalecimento do interior. Essa questão da habitação também tem que ser tratada com relação à população do interior, só que de forma responsável. Nós garantimos sim a continuação de um programa para manter conjuntos habitacionais para toda a população. Só que nós temos que fazer de forma diferente e de forma responsável. Não é apenas ofertar uma casa para as pessoas, nós temos que ofertar um lar para as pessoas. E lá
que para ser efetivamente ofertado como lar, precisa-se de um planejamento urbano, porque ele trará juntamente dele a casa propriamente dita, a localização dessa casa, a ocupação desse solo, onde estará essa casa, mas que isso deverá ser acompanhada de saúde, educação, segurança e transporte público de qualidade. É dessa forma que nós vamos manter programas como esse dos conjuntos habitacionais e ofertando essa possibilidade também para o interior. Mas mais, por que não convidarmos as instituições que entendem de desenvolvimento humano e social para que elas possam trabalhar juntamente da gente para entender qual é a realidade daquela localidade, qual é a realidade do bairro, daquela localidade do interior, e assim entender que não adianta você retirar uma pessoa de sua localidade e colocar juntamente com outro grupo que seja de outra localidade. Nós temos que também manter o convívio social entre as pessoas e dá para fazer com gente técnica, altamente capacitados e qualificados para exercer esse papel, gente do Poder Executivo e gente também das instituições de ensino que podem nos fortalecer nessa parceria para implementarmos um programa tão importante. Mas não é apenas de casa, é oferecer lar para todas as pessoas. Obrigado. Candidato Nildo Cardoso, a sua réplica em 1 minuto. Existe uma preocupação, todos nós, em relação, como eu já falei anteriormente, em relação à questão da violência. Investir no homem do campo, o homem do interior, na agricultura familiar, investir exatamente na habitação, na região onde eles moram, e na extremidade, utilizando através de parceria com as universidades. Existe a piscicultura, existe a agricultura, a análise do solo para saber qual é o tipo de cultura, com semente, com mudas, para que as pessoas possam ficar exatamente no interior. Porque o inchaço que vem acontecendo na nossa cidade, na periferia, é que vem crescente a violência no nosso município. E essa é a preocupação, é por isso que eu fiz essa pergunta, exatamente, não só desse loteamento que vem com grandes empresas para investir na nossa cidade, mas também, principalmente, manter o homem no interior com casa, com moradia digna e não casas germinadas, mas principalmente com condições de trabalho para se manter no seu distrito. Candidato Rafael Diniz, a sua réplica, 1 minuto. Ela vai para além da questão da habitação, tem também a questão do desenvolvimento econômico. Então nós temos que identificar quais são os potenciais de cada localidade e fazer crescer aquela região através daquele potencial econômico. Que seja agricultura, Espírito Santinho, Santo Eduardo, Santa Maria, que seja a pesca em Ponta Grossa dos Fidalgos, que seja a pesca na praia do Farol de São Tomé. É fortalecer o interior também pela sua capacidade econômica e desenvolver também suas forças a partir de lá. Exatamente como foi colocado. Fazer com que um homem do interior, um homem do campo, se sinta à vontade para permanecer, entendendo que no interior ele vai poder também se desenvolver economicamente e crescer e avançar socialmente também. O que nós não podemos permitir é abandonar o nosso interior, entendendo que a força de Campos também está no interior. Se entendemos que vamos transformar. Se entendemos que a agricultura é uma das alternativas para diminuirmos a chamada pós-dependência, nós temos que fortalecer o nosso interior. E fortalecer o interior é também pela educação do campo, que será uma das nossas políticas a serem implementadas por nós no nosso futuro governo. Obrigado. Candidato Rafael Diniz agora faz a sua pergunta a um dos 3 candidatos que ainda não responderam nesse bloco sobre os temas educação, cultura, ciência e tecnologia ou planejamento urbano. 1 minuto para a pergunta. Qualquer um deles? Qualquer um dos 3. Vou perguntar para o candidato Geraldo Pudim. Geraldo Pudim, pela tecnologia e pela inovação, podemos fomentar empresas com perfil de inovação e estimular projetos de economia solidária que possuam as mesmas características. É isso que acontece exatamente aqui ao nosso lado, no Intec. Temos aqui a única incubadora existente em nossa cidade. Gostaria de aproveitar para lembrar do querido professor Paranhos, que realiza um excelente trabalho aqui ao nosso lado. Por isso, pergunta a ele, Geraldo Pudim, quais as ações podem ser realizadas para estimularmos esse tipo de incubação? Veja bem, o que existe hoje, quando você fala, um aprendido, a rocha de dependência, houve um apartamento por parte do Poder Público Municipal das instituições que podem estar fomentando uma incubadora, com projetos que avancem e que possam fazer com que possa se desenvolver. Eu defendo a tese de que temos aqui em Campos uma saída para os royalties do petróleo. Qual é a saída para os royalties do petróleo, dessa dependência que nós temos hoje, que eu falo que nós temos 2 tipos de independência nessa eleição, a independência política e a independência econômica. Entra projetos viáveis. E esses projetos viáveis, falando,
é a respeito do agronegócio e da agricultura familiar. Não tem outra saída, ou seja, através do agronegócio e da agricultura familiar. E se você tem projetos que possam ser desenvolvidos aqui na nossa cidade, por que não acontecer isso? Eu conheci um projeto aqui, os mais antigos, que trabalham aqui no ENF, que trabalharam na antiga FENAM. Vão saber o seguinte: foi desenvolvido aqui um excelente projeto para todas as malhas dos nossos canais. Era um projeto extraordinário que resolveria todo o problema dos canais de campos, inclusive os canais da área urbana e os canais da área rural, inclusive possibilidade de utilizar esses canais para irrigação. Infelizmente, esse projeto que foi desenvolvido pela FENORTE e a Tecnorte, ele foi esquecido. O que entrou, o governo do Estado, pegou esse projeto, afastou, isolou e não desenvolveu esse projeto, que poderia hoje ser uma grande alternativa, porque não se fala mais em agricultura sem irrigação. Infelizmente, hoje, a nossa produção de cana-de-açúcar aqui no município de Campos, já chegamos até 10 milhões e meio de produção de toneladas de cana, hoje chegamos ao ano passado a 1 milhão de toneladas. Não conseguimos produzir 1 quilo de açúcar, quando já chegamos a produzir em 1814, candidato, 10 milhões de toneladas de açúcar. Em 1814, isso não acontece mais hoje, pelo esse apartamento das instituições que podem nos ajudar com incubadores e com projetos que possam trazer desenvolvimento. Candidato Rafael Diniz, 1 minuto para a sua réplica. Primeiro, entender que toda gestão tem que estar interligada. Não há como desenvolver agricultura, educação, saúde, transporte e a própria ciência e tecnologia, se não for pela integração de todas elas. E é a ciência e tecnologia que vai garantir o desenvolvimento de todas elas. Campos não investe e não aproveita um parceiro como o INTEC, e nós temos que realizar e favorecer essa parceria, inclusive pela implementação que nós vamos garantir do INTEC no nosso município, para aproveitar, melhor dizendo, a parceria com a Tec Campus. Nós vamos implementar o INTEC em Campos, Instituto de Tecnologia e Inovação, para substituir a superintendência que Campos, infelizmente, esse governo que aí está, rebaixou a importância da ciência e tecnologia, criando uma superintendência. Nós vamos implementar o INTEC, que é o Instituto de Tecnologia, que vai trabalhar em parceria com a Tec Campus, para desenvolvermos projetos importantes e principalmente garantir orçamento para isso, como eu já assumi o compromisso, 2% do orçamento líquido para o Fundo Municipal de Tecnologia e Inovação, lamentando que em Campos hoje a pasta conta com apenas R$120 mil e para pesquisas e projetos apenas R$12 mil, uma irresponsabilidade. Candidato Geraldo Pudim, sua réplica, 1 minuto. Rafael, não existe mais possibilidade de falar em desenvolvimento local, desenvolvimento regional. Infelizmente, a atual administração acabou com o Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável. O Conselho Municipal para o Desenvolvimento Sustentável era um conselho que foi criado para ter o planejamento estratégico do desenvolvimento da nossa cidade de forma. Ele era o primeiro passo para se criar o Conselho Regional para o Desenvolvimento Sustentável. Não há mais condições de você viver apartado das instituições. Eu concordo plenamente com a sua análise, mas não é só o INTEC, é o ENF, é o ERJ, nós temos aqui o IFE, todas as instituições têm que ser parceiras. Um amigo me disse o seguinte: em momentos de crise, todos estamos condenados a nos unir. Se não houver a união das instituições, principalmente aquelas que têm tecnologia, que podem ofertar tecnologia e ciência para o desenvolvimento, não só do município, mas da região, nós vamos dar os burros na água ali na frente, como estamos agora, porque ficamos dependentes do óleo e petróleo. Quando houve a baixa, olha o que aconteceu. Para que haja o fechamento deste bloco, o candidato Pudim agora faz a sua pergunta ao candidato Rogério Matoso, de acordo com os temas educação, cultura, ciência e tecnologia ou planejamento urbano. 1 minuto. Meio ambiente. Meio ambiente, sim. Olha, todo mundo sabe que cuidar do meio ambiente é um dever de casa. Não dá mais para aceitar que o município de Campos seja o 28º dos 92 municípios do estado no ICMS verde. Né? Então, eu pergunto a você, é possível cuidar das pessoas sem cuidar do meio ambiente? Candidato Rogério Matoso, 2 minutos. Nós temos que fazer a conscientização de toda uma cidade, que ainda precisa muito saber que nós dependemos do meio ambiente como um todo.
Agora nós temos que fazer o reflorestamento das matas ciliares todas, para a questão dos nossos mananciais de água, que nós precisamos muito. Eu, quando fui vereador, eu fiz um projeto para IPTU verde, justamente para trazer essa consciência e a gente dá um desconto àquele cidadão que ele se compromete com o ambiente, fazendo arquitetura sustentável, e ele tinha o desconto dele comprometido com o nosso orçamento. Eu acho que isso é uma grande coisa. Nós temos que fazer assim a educação ambiental entrar na educação das nossas crianças, e isso a gente faz com eventos, com calendários em relação a isso. A própria arborização coordenada que nós temos que estar levando às nossas escolas e fazer aí, como eu falei no começo, projetos de energias sustentáveis, bioenergias, energias sucroenergéticas, como o etanol, o biometano, que é do vinhoto. Isso a gente faz prestigiando as pesquisas, prestigiando as nossas universidades todas, que eu tenho certeza absoluta que elas pensam nisso. Nós temos que pensar no futuro energético da nossa nação. A gente fala muito em petróleo, e petróleo é energia, nós temos que produzir, e nós temos sim alternativas aqui na nossa cidade para fazer isso, com as pesquisas, com a ciência que nós temos, e potencializar isso como administração pública. Geraldo, por dia, a sua réplica em 1 minuto. Veja bem, não dá para falar de meio ambiente sem falar da questão básica do saneamento. Hoje, infelizmente, Campos está entregue nas mãos de Águas do Paraíba. Entregue. Nós não temos aqui uma fiscalização efetiva no que diz respeito à coleta de esgoto e o tratamento de esgoto. Não existe uma fiscalização efetiva sobre a qualidade da água que nós estamos bebendo. Não existe uma fiscalização efetiva sobre a questão relacionada à ligação de esgoto nas galerias de águas pluviais. Não existe efetivamente um controle a respeito da coleta do resíduo sólido no nosso município, e a nossa coleta de lixo seletivo ainda é incipiente. Nós também vamos implantar em Campos o Parque Urbano Municipal, e também vamos acabar com a taxa de iluminação pública, diminuindo os gastos com energia, implantando energias renováveis. É inadmissível que no século XXI a prefeitura esteja pagando luz elétrica à ampla. É impossível. Quando você tem aqui energia solar e energia eólica. Então nós vamos implantar um sistema de energia sustentável para a prefeitura de Campos. Candidato Rogério Matoso, a sua réplica em 1 minuto. Concordo. Uma prefeitura que teve tanto de arrecadação e não se planejou nesse sentido. A questão do lixo, a coleta seletiva, cada vez mais nós temos que trazer educação, porque o meio ambiente ele é feito pela administração pública e por cada um de vocês que estão aqui hoje. Então nós temos que trazer essa consciência. Nós podemos também, nos aterros sanitários, fazer a questão do chorume, para que ele vire energia também, e a gente tem aí o crédito de carbono. Mas tudo isso a gente só consegue fazer se a gente investir no Fundo de Inovação e Tecnologia das nossas universidades, no polo tecnológico, que não é investido nesse desgoverno, que não se planejou para situações que a gente precisa muito hoje do nosso ambiente. Candidato Rogério Matoso. E agora, encerrando a primeira rodada do terceiro bloco, o candidato Rogério Matoso faz a sua pergunta ao candidato Nildo Cardoso sobre educação, cultura, ciência e tecnologia ou planejamento urbano. 1 minuto. Ô Nildo, nós precisamos de alguma maneira potencializar essas questões das energias renováveis. E queria saber do senhor como que o senhor vai planejar isso no seu governo. Cardoso, 2 minutos para a sua resposta. No início da minha fala, eu cheguei a comentar em relação a essa questão da energia solar. Isso é fundamental pela própria característica do nosso município. Nosso município é uma planície, e é onde predomina exatamente a questão dessa temperatura elevada e que nós podemos aproveitar e até comercializar, porque nós temos recursos exatamente para isso, financiamento para isso, sem verba destinada, não só pelo governo federal,
mas também pelo governo do Estado, para que possamos investir. Existem empresas que já se colocaram à disposição, não só do segmento que a gente faz parte, como eu falei anteriormente, mas também de todo o segmento do nosso município. E acho que a Prefeitura tem que trabalhar firme nesse sentido, de nós criarmos um incentivo, recurso, para que as empresas possam investir e elas se manter exatamente sendo autossustentável na questão da energia. Eu acho que é um caminho importante. E outra coisa também que eu gostaria de colocar, Rogério, a questão do nosso município hoje, ele depende basicamente do poder público municipal em todas as esferas. Todas as esferas dependendo. E existe uma preocupação que nós temos com aquele recurso de 250 milhões do rombo destinado ao Fundecam. Quando hoje a gente fala em investimento e parceria, as pessoas ficam logo preocupadas. Nós vamos utilizar recurso público do município? Podemos utilizar recurso público do município. Mas o que nós vamos encontrar? Se temos hoje um rombo nos últimos anos de empréstimo para a empresa, para investir na nossa cidade, que chega a 250 milhões de reais, com perspectiva quase que zero de receber de volta esse recurso. Então, hoje nós podemos trabalhar exatamente essa energia renovável para poder atender a nossa demanda e também comercializar a sobra dessa energia, porque temos a nossa região uma planície praticamente com sol permanente. Candidato Rogério Matoso, a sua réplica em 1 minuto. Concordo com o Nildo, nós temos hoje uma planície e o sol ele está aqui direto, e nós temos aí um país como a Alemanha, que ele é pioneiro na questão da energia solar, mas o melhor sol que tem lá é o pior que nós temos aqui, e nós ainda não investimos nessa tecnologia de maneira decente. Podemos fazer isso nas ciclovias todas, nas casas populares. Agora podemos aproveitar também outro tipo de energia, do bagaço de cana. O Pudim acaba de falar da produção de cana, mas não pode ser só açúcar. Nós podemos fazer isso em biodiesel, é um comércio mais atrativo para esses produtores. Nós podemos fazer o biometano do vinhoto, e isso nós vamos produzir sim, trazendo a ciência para dentro do nosso governo, trazendo a academia para discutir a administração pública, para que ela seja mais eficiente e que a gente chegue em outros patamares da nossa cidade. Candidato Nildo Cardoso, a sua réplica em 1 minuto. Olha, os investimentos feitos principalmente em São Francisco, em relação à questão da geração de energia em Gargaú, a energia eólica, isso vem sendo feito levando recurso para o Paraná, nem para a nossa região, nem para o município de São Francisco. Vai para o Paraná aquele recurso que hoje eles são gerados através da energia de São Francisco. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente aplica aqui esse investimento, quando a gente foca na questão de beneficiar o nosso município, não servir exatamente para atender a demanda e a necessidade de outros estados que não a nossa região, onde as nossas universidades estão aí para nos assistir, para dar o apoio necessário para que a gente possa desenvolver e gerar emprego para a nossa região através da energia alternativa. Vamos dar início agora à segunda rodada do terceiro bloco do debate Eleições 2016 do FIDESC, diretamente do Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Nesta rodada acontecerá o que a gente chama de pinga-fogo. Cada candidato faz a sua pergunta livremente sobre qualquer tema a um outro candidato que não pode responder a segunda vez. O primeiro candidato a fazer a sua pergunta, e em seguida seguiremos a sequência das respostas e perguntas, Caio Viana, que não está presente. Candidato que fará a sua pergunta, Dr. Chicão, que não está presente. Candidato Pudim, 1 minuto para a sua pergunta ao candidato de sua livre escolha. Alô, vou perguntar ao deputado costume da Assembleia. Vou perguntar ao vereador Nildo Cardoso, candidato. Vereador Nildo Cardoso, nós estamos assistindo no município de Campos, talvez um dos episódios mais lamentáveis da nossa história
relacionada a essa questão da utilização política dos programas sociais no município. E é uma situação, inclusive, que resultou na prisão de mulheres, prisão de pessoas, em que a gente sabe efetivamente de que essas pessoas têm um mando. Ninguém faz isso sem receber uma ordem. Nenhum secretário teria autonomia para incluir no programa social 18 mil pessoas a mais sem que houvesse uma autorização. Você concorda com esses programas sociais? Como é que é a sua posição? Os critérios que estão estabelecidos para essa questão dos programas sociais do município? E se você concorda que essas pessoas que lá estão presas são elas mesmas que deveriam estar presas? Candidato Nilton Cardoso, 2 minutos para a sua resposta. Essa pergunta ela já foi feita anteriormente, em outro debate, mas só que a pessoa não quis responder, mas eu respondo. Na realidade é o seguinte, quem deveria estar preso é esse casal que está em Campos. Porque na realidade, uma prancheta na mão, em todo o município de Santo Eduardo, por recomendação do Tribunal Regional Eleitoral. Caso haja insistência, seremos obrigados a evacuar o recinto ou retirar o infrator. Pessoas do interior e pessoas da periferia, cargo de DAS da prefeitura andando com uma prancheta na mão, escolhendo qualquer um. Pode passar com carro zero, carro sem placa, pode ser da família, tem família com 5 pessoas. Eu tenho funcionário meu com 21 anos de idade, solteiro e tem cheque. Trabalha comigo, ganha R$ 1.400 por mês. Eu acho que eu estou ficando doido. Então, o que estava faltando responder lá, eu estou respondendo aqui. Aconteceu o que está acontecendo agora, vai acontecer de novo. Campista ganhou a eleição com mais de 15 mil pessoas colocadas na prefeitura em 2004, eu era vereador. Estava reeleito. Ele ganhou a eleição e nós tínhamos na época mais de 15 mil pessoas colocadas na prefeitura dentro dos 6 meses, onde não era permitido a contratação de pessoal. E agora está acontecendo a mesma coisa com cheque, com esse vale de R$200 e também com a RPA. Lugares, por exemplo, que tem 15 crianças, tem 12 funcionários trabalhando. Então eu acho que tem que parar com isso. O município está com um orçamento praticamente de pessoal esgotado, com quase 1 bilhão, exatamente em cima dessas contratações indevidas. E a mesma coisa em relação à questão do cheque. Nós sabemos que isso aí é uma coisa que é para enganar a população. E nós vamos manter, nós vamos recadastrar. Quem precisa vai receber. Agora, infelizmente, nesse momento que estamos vivendo agora, essas pessoas têm que ser retiradas e lá na frente fazer exatamente o recadastramento, porque tem milhares de famílias que estão sem receber e passando necessidade nas suas casas. E tem famílias com 5 pessoas exatamente recebendo esse cheque. Candidato Geraldo Pudim, a sua réplica em 1 minuto. Eu agradeço a resposta do candidato Nilton Cardoso e digo o seguinte, eu acho que as pessoas aqui, nós temos uma visão equivocada da atual administração. Os estados, os países mais desenvolvidos, eles se orgulham das pessoas não que entram nos programas sociais, mas daquelas pessoas que saem dos programas sociais porque adquiriram pleno emprego. Eu nunca vi uma situação como essa de regozijo por ter 30 mil famílias dependentes de cheque cidadão. Nós somos favoráveis à transferência de renda para aquelas pessoas que efetivamente precisam, mas com critério. Mas, acima de tudo, criando uma educação de qualidade e criando empregos decentes para as pessoas. O que não aconteceu. Esse governo que está estabelecido aí não oferece uma educação de qualidade, não oferece emprego decente para as pessoas, como uma forma de dominação, onde as pessoas são obrigadas a ir para o programa social, eles dão com uma mão e tiram com a outra, exigindo que essas pessoas votem no candidato deles sob pena de perderem o benefício. Muito obrigado pela sua resposta sincera. Candidato Nilton Cardoso, a sua réplica em 1 minuto. Olha, quando eu falei de 2004, no dia 13 de abril de 2004, Campista foi cassado. E hoje, infelizmente, eu sou obrigado a falar, tem prefeito que está disputando a eleição, o deputado a 3 mandatos, 4 mandatos, o voto dele é contabilizado.
em função exatamente daquele processo. Eu acho que nós temos que valorizar exatamente a nossa mão de obra, qualificar a nossa mão de obra, criar menos dependência desse povo. E outra coisa também, a gente sabe que tem pessoas ali que são obrigadas a fazer isso. São pessoas do interior que são usadas, são manipuladas, recebem lá um cargo de confiança. Agora tem outros também que aí, na minha maneira de entender, são submissos. Faz o que o chefe manda. O chefe mandou, tem que fazer. E não é assim que a coisa funciona. Infelizmente, nós temos diversos companheiros da Câmara Municipal de Campos envolvidos e que vai ficar envolvido por muitos e muitos anos exatamente nesse processo que foi envolvido agora pela Polícia Federal e pela Justiça Eleitoral. Nesta segunda rodada do terceiro bloco, eleições 2016 Fidesc, a rodada do Piga Fogo, o candidato Nildo Cardoso agora faz a sua pergunta por uma questão de fechamento do bloco ao candidato Rogério Matoso ou ao candidato Rafael Diniz. A quem o senhor escolhe? Vou fazer a pergunta a Rogério Matoso. Eu acho que para a sua pergunta, o tempo, nós estamos discutindo aqui desenvolvimento econômico, nós estamos discutindo aqui exatamente dentro de uma universidade a importância da economia do nosso município e como fazer esse município sair do buraco. Eu não vejo outro caminho a não ser o investimento no complexo da Barra do Furado. Eu não vejo. Cana-de-açúcar. Nós temos lá a usina Paraíso, a usina Sapucaia, que é a Coagro, funcionando até sexta-feira. Sábado, domingo, para ter cana segunda-feira para voltar a moer. Então a situação no interior está complicada, precisa de investimento. E a minha preocupação maior hoje é exatamente em cima disso. É em cima da questão da geração de emprego, principalmente ter receita própria para bancar toda essa estrutura dessa máquina falida, com 1 bilhão a menos no orçamento. Aí vai a pergunta, qual seria a sua opção, o seu projeto para o complexo da Barra do Furado? Candidato Rogério Matoso, 2 minutos para a sua resposta. Nós temos que ver o que nós vamos ter dentro do nosso orçamento para que a gente possa potencializar isso dentro do nosso governo. Nós estamos numa cidade estrategicamente, geograficamente, em relação a esses complexos todos que nós temos, desde o Porto do Açu, o complexo Barra do Furado, nós vamos ter aqui um porto do Espírito Santo, e isso vai trazer um impacto também muito grande, que nós temos que estar preparados. Nós falamos aqui de infraestrutura. Acredito que a gente possa fazer uma zona comercial e industrial nesse eixo que contemple todos, uma logística necessária para que a gente atraia as grandes empresas a vir para cá, justamente vai gerar mais emprego, e aí nós vamos fazer um fundo profissionalizante específico para o nosso jovem entrar nesse mercado de trabalho. Mas eu acredito que a gente consiga resgatar a nossa economia também pela agricultura. É claro que nós temos a cana-de-açúcar, mas nós temos que levar a educação no campo para diversificar essa produção. Hoje nós temos redes de supermercados que compram muito de hortifruti granjeiro e não são nossos. Compram muito de leite, nós já tivemos uma bacia leiteira muito forte. Meu avô está lá e foi um dos pioneiros nessa luta. E a gente pode profissionalizar melhor. Nós podemos pegar o pequeno produtor, diversificar e depois abrir uma linha de crédito no Banco Municipal de Desenvolvimento para que os vários pequenos produtores da mesma produção consigam profissionalizar esse produto, fazer a logística e fazer esse produto chegar às prateleiras do supermercado, chegar mais à alimentação até das nossas crianças, da administração pública, das nossas escolas. Nós temos, sim, possibilidade de resgatar economicamente a nossa cidade. Se você não acredita, em domingo, vote 54 e você verá 2017. Isso vai acontecer. Rogério Matoso, candidato Nildo Cardoso, a sua réplica em 1 minuto. Na Barra do Furado, tem 3 empresas que adquiriram áreas exatamente para a construção de estaleiros naquela região. 3 empresas. E são estaleiros que vão gerar com certeza milhares de empregos. A Lopar, uma colocou até o nome de Goitacás em homenagem a Campos, né? E a Doc Shore.
A DocShore fica exatamente no município de Quissamã. Todas as outras empresas teriam que ficar exatamente em Campos, porque não tem mais espaço em Quissamã para colocar outra empresa, em função da localização no município de Quissamã em relação a Campos. E nós temos 90% daquela área pertencente exatamente ao nosso município. Então, eu acredito que esse projeto do Complexo da Barra do Furado é a solução da geração de emprego e renda para o nosso município e, com certeza, para criar essa independência, porque os estaleiros é para fazer a manutenção de todas as embarcações da Petrobras e também do Complexo do Açu. Candidato Rogério Matoso, a sua tréplica em 1 minuto. Eu concordo com você, nós vamos ter aí uma gama de empresas de fora e nós temos que planejar essa infraestrutura por esse impacto todo. E isso vai também, Milton, desde o aeroporto e essa logística toda, porque acaba virando um turismo de negócio. Nós temos que estar preparados com os nossos hotéis, lá nessa região também para isso. E isso a gente faz com um planejamento royalty tão grande e que a gente teve tanto durante esses anos todos, e a gente ainda depende muito disso. Agora, na questão da agricultura, nós vamos planejar, cada vez mais priorizar, porque é uma vocação histórica nossa, e nós temos muitas terras ainda improdutivas, até nessa região. Nós podemos contemplar o empresário e fazer o agronegócio, que hoje deixa ainda pujante a economia de um Brasil em crise. É a única alternativa viável e pode ter certeza disso. E nós vamos prestigiar demais o agronegócio da agricultura familiar como um todo também. Candidato Rogério Matoso, dando seguimento agora à segunda rodada do terceiro bloco com tema livre, para uma questão de fechamento do bloco. O senhor faz a sua pergunta ao candidato Rafael Diniz em 1 minuto. Eu queria fazer essa pergunta ao Pudim, porque ele vem dizendo que tem um cavalo de Troia nessa eleição. E aí ele fez a pergunta ao Nildo, que o Nildo respondeu muito bem, e que o outro candidato no nosso debate eleitoral se esquivou. Eu queria perguntar a sua opinião, justamente porque hoje os outros dois candidatos não vieram, se isso foi só coincidência ou uma estratégia. Candidato Rafael Diniz, 12 minutos para a sua resposta. Rogério, estratégia ou coincidência, eu acho que só eles podem responder, porque minha relação com eles é muito exclusivamente quando nos encontramos nos debates. Com relação à questão do cavalo de Troia, eu digo o seguinte, obviamente que eu posso falar por mim, mas pelas demonstrações no período eleitoral, também inclusive nos debates, eu garanto que aqui, nesses quatro, não está. Exatamente porque estamos promovendo um debate em alto nível, exatamente porque estamos promovendo um debate das pessoas entendem, e nós quatro entendemos, que é pelo debate que vamos proporcionar ao cidadão eleitor escolher o melhor candidato, mas acima de tudo entender e deixar claro que eu respeito por todas as candidaturas. Da mesma forma que eu tenho o direito de ser candidato, todos os candidatos têm o direito de ser candidato a prefeito de Campos. E quem vai decidir isso é o cidadão eleitor. E dizer, Rogério, que é importante nesse debate político o respeito entre nós candidaturas, mas desde que nos respeitem também. Nós vamos fazendo quase 1 mês e meio de campanha, mas infelizmente a candidatura do governo vem desrespeitando, inventando mentira, inclusive com os candidatos de oposição, os verdadeiros candidatos de oposição, dizendo que somos contra a passagem real, dizendo que somos contra o cheque cidadão, quando na verdade encontram sim nos nossos programas de governo, nossos planos de governo, a manutenção da passagem real, a manutenção do cheque cidadão das casas populares, só que no meu governo nós vamos fazer diferente deles. Não utilizar programas sociais para escravizar as pessoas, explorar as pessoas. Vamos utilizar programas sociais para melhorar a vida das pessoas, retirar essas pessoas da condição de vulnerabilidade. E sempre garantindo a elas o direito de andar, falar, se expressar e também votar. A demonstração que nós temos que dar, inclusive, é como candidato. Se queremos ser um prefeito que vai libertar essa cidade, nós primeiro temos que ser um candidato que trabalhe e respeite a liberdade e a escolha de cada um. Queria parabenizar a presença dos outros 3 candidatos aqui, porque se um candidato não entende que discutir com as instituições de ensino não é necessário, como que ele quer transformar essa cidade? Se conhecimento e tecnologia são vocês que ofertam em alto nível e alta qualidade para todos nós. Então eu tenho certeza que é uma satisfação para todos nós 4 estarmos aqui debatendo, discutindo com as grandes instituições de ensino existentes em nossa cidade. Muito obrigado. Candidato Rogério Matoso, 1 minuto para a sua réplica. Bom, então tem pontos que a gente tem que esclarecer, que é da nossa conduta política. A gente fala aqui num debate, fala de proposta, de
propósito para a nossa cidade, e isso tudo pode ser um grande marketing. Você, se tiver mais tempo de televisão e um marqueteiro de fora, ele te coloca para falar o que você quer ouvir. Eu ouvi isso numa eleição passada, de uma candidata que vinha para cá, falava tudo, falava que ia fazer o fundo, falava que ia fazer isso e aquilo, e virou marionete na mão do seu marido, garotinho. E eu ouvi muitas vezes as pessoas falando da minha candidatura, mas eu quero aqui mostrar que eu fiz uma eleição com honra, faço uma eleição com honra, respeitando a minha família, as pessoas que acreditam em mim, e levo de uma conduta sem ser agressivo, pontuando e mostrando o meu histórico, meu passado limpo, de seriedade, de experiência. Sou um comerciante na nossa cidade, que muitas famílias dependem do nosso trabalho. Então é um momento para a gente elucidar vários pontos. Candidato Rafael Diniz, a sua tréplica em 1 minuto. As candidaturas estão sendo postas e apresentadas para toda a população. Como eu disse, é o cidadão eleitor que vai escolher. Mas primeiro tem que partir de nós, políticos, o entendimento de que cada cidadão é dono do seu voto. Nós temos que parar com essa história do político que se acha dono do voto de todo mundo. Infelizmente, esse é um dos grandes problemas nas eleições de campos que se sucederam dos últimos anos até hoje. Primeiro, entender que eu, Rafael Diniz, sou dono de um voto só, que é o meu e acabou. E o máximo que eu posso fazer é me apresentar para as pessoas, apresentar a minha história e as minhas propostas. Eu acho que cada candidato vai ter essa oportunidade e o cidadão eleitor vai fazer a sua escolha no momento oportuno. Mas entendendo que o debate tem que ser em alto nível. O enfrentamento tem que acontecer como eu sempre fiz enquanto vereador da Câmara Municipal. Temos que enfrentar? Lógico que temos. Não podemos ficar pregando apenas o discurso do paz do amor, enquanto eu vejo pessoas utilizando do poder para destruir a vida de pessoas que precisam. Utilizando do poder para oferecer uma saúde que quer colocar numa UTI e que mata pessoas. Utilizando do poder para retirar leite de crianças. Então isso a gente não pode fazer. Nós temos que enfrentar, mas acima de tudo apresentar propostas para transformarmos a nossa cidade. Encerrando agora o terceiro bloco do debate Eleições 2016 FIDESC, o candidato Rafael Diniz faz a sua pergunta para uma questão de fechamento de bloco ao candidato Geraldo Pudim. 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta. O candidato Geraldo Pudim, apesar do tema ser livre, por estarmos num ambiente muito propício, eu vou manter um dos 4 temas e cultura. Nosso município possui diversos equipamentos culturais, como teatros, museus, casas de cultura. A atual administração inverteu a política cultural do município, desprestigiando nossos artistas e deixando ociosos diversos equipamentos culturais existentes em nossa cidade. Equipamentos culturais públicos e privados. Além disso, inviabilizou um dos belíssimos projetos que existe na nossa cidade, que é o Orquestrando a Vida. Como o candidato pretende colocar a cultura em cena no município e qual será a sua relação com os artistas locais e com todas as instituições que promovem cultura no nosso município, sejam elas públicas ou privadas? Candidato Geraldo Pudim, 2 minutos. Obrigado, Rafael, pela pergunta. Eu acho que até que a gente já discorreu um pouco sobre ela aqui, mas não me furto de voltar a falar. Volto a dizer, Campos tem uma diversidade cultural fantástica. E é uma diversidade cultural composta por um município que tem mais de 4.000 quilômetros quadrados de extensão. E volto a dizer, às vezes o olhar sobre o ponto de vista cultural das pessoas está muito restrito aqui, aos aparelhos culturais aqui locais. E a gente tem que entender que existe todo um processo rico cultural no nosso interior e que ninguém trata dessa questão. Corrente tem um processo cultural riquíssimo na Baixada Campista e que as pessoas não tratam dessa questão. E temos uma diversidade cultural riquíssima que vai ali de Ururaí até Dores de Macabu, até Serrinha, e ninguém fala disso. Que a diversidade cultural de Guarulhos é completamente diferente e que tem as suas vontades e as suas vocações também. E que não há efetivamente um planejamento cultural para essa demanda, para que atender essa diversidade cultural. Eu vejo que a questão cultural elas estão muito focadas sob o ponto de vista do Trianon, do teatro de bolso, do Orquestrando a Vida. Não que isso não seja importante, é importante. E nós vamos trabalhar com esse projeto e valorizando os artistas locais. Mas nós temos artistas maravilhosos do nosso interior. Temos artistas maravilhosos
na nossa periferia. E é preciso resgatar esses artistas, oferecendo a eles a oportunidade também de se inserir no mercado cultural, na produção cultural. Nós temos repetistas, nós temos pessoas que letristas, nós temos escritores, nós temos diversas pessoas, poetas, perdidos por aí, porque às vezes as pessoas têm uma visão de que a questão cultural está adstrita a um prédio, e não está. É preciso fazer uma política, através do Conselho Municipal de Cultura, de resgate, de busca desses talentos que estão perdidos pelo nosso município. Candidato Rafael Diniz, a sua réplica aí. Nós temos que dizer que a cultura está diretamente relacionada à educação. E o que não acontece hoje com esse desgoverno é a educação de qualidade. Comemorar a 48ª posição no IDEB é estranhíssimo e é inaceitável. Não podemos aceitar a 40ª posição num município bilionário, num município com os potenciais que nós temos e com a riqueza cultural, que, como eu disse, cultura é, acima de tudo, educação. Nós vamos implementar um programa chamado Descobrindo Talentos. Descobrir e identificar talentos nas nossas escolas e nos nossos bairros, nas nossas localidades, e trazer para que esses talentos possam ser aprimorados dentro dos nossos grandes centros de referência. Trazer talentos esses que podem ser na cultura, mas também no esporte e na tecnologia. Os talentos virão, por exemplo, na cultura para dentro do Orquestrando a Vida, e lá vamos formar grandes músicos, grandes compositores, grandes artistas. Os talentos do esporte poderão ser trazidos para os nossos clubes de futebol, por exemplo, mas de tantas outras atividades que poderão ser realizadas no Exército, ou em tantos outros aparelhos públicos e privados esportivos, e os talentos da ciência serem levados para as nossas universidades e lá terem a oportunidade de serem aprimorados. Candidato Geraldo Pudim, a sua réplica em 1 minuto. Eu concordo com o Rafael e dizer o seguinte: é preciso ir buscar esses talentos que estão perdidos por aí. E acho também que a escola é um grande ambiente para essa descoberta. E é preciso, através dessa descoberta, nós termos aparelhos que possam receber essas crianças. Não só na parte cultural, mas também na parte esportiva. É importante, realmente. Inclusive, nós temos um projeto, sob o ponto de vista da área de esporte, porque sou de uma família de desportistas, onde o esporte colocou muitas vezes comida na mesa da minha casa, que é onde nós possamos ter um centro de treinamento específico, onde a gente possa ter, através do Trianon, escolas de formação cultural para essas crianças que são descobertas na periferia e no nosso interior. É preciso fazer esse trabalho, não só um trabalho voltado para dentro, ou seja, nós temos que fazer um trabalho que a gente vá buscar esses talentos, mas que a gente possa dar a oportunidade a eles de desenvolver o seu talento através de instituições que possam efetivamente prestar a eles um serviço que eles possam desenvolver a sua arte, a sua cultura. Estamos encerrando o terceiro bloco do debate Eleições 2016, promovido pelo FIDESC, diretamente do Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF. Faremos nesse instante um intervalo de 5 minutos, quando após os candidatos voltarão a ocupar as suas tribunas na mesma sequência do início do debate. Os assessores credenciados dos candidatos também poderão voltar a ter acesso ao palco do auditório da UENF durante esse intervalo. FIDESC Eleições 2016. Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, Brasil. O quê? Eu perguntei pra ele.
Boa noite a todos que estão acompanhando a transmissão pelo Facebook da Folha da Manhã. Lembrando que esse é um intervalo de 5 minutos. Daqui a 5 minutos já está em um tempinho, então daqui a pouquinho já deve voltar. Já teve o primeiro toque. No terceiro toque eles já voltam. Então continuem acompanhando. Para quem chegou agora na transmissão, lembrando que os candidatos Caio e Chicão não estão participando do debate. Caio alegou que estava com problemas de agenda, com uma agenda um pouco cheia, e Dr. Chicão com um problema na voz, também por causa do excesso de eventos de campanha. Então, a qualquer momento a gente já deve voltar, já deve estar no terceiro minuto mais ou menos do intervalo, e a gente já volta com a transmissão do debate. Essa é a cobertura da Folha da Manhã das eleições de 2016. Da Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF. Estamos dando início ao quarto e último bloco do debate dos candidatos à Prefeitura de Campos, promovido pelo FIDESC, que é o Fórum Interinstitucional de Dirigentes de Ensino Superior de Campos dos Goitacazes, que reúne todas as universidades, faculdades e instituições de ensino superior instaladas no município. Fazem parte dessa organização, além do FIDESC, a Fundação Cultural de Campos, que é a instituição mantenedora do Centro Universitário Fluminense, Uniflu, Fundação Benedito Pereira Nunes, mantenedora da Faculdade de Medicina de Campos, o Instituto Federal Fluminense de Educação, Ciência e Tecnologia, IFE, Instituto Superior de Educação do Centro Educacional Nossa Senhora Auxiliadora Isescenza, as universidades Estácio de Sá, Cândido Mendes Jucam, Salgado de Oliveira Universo, Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF, Universidade Federal Fluminense, UF, e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, UFR-RJ. O debate de eleições 2016 do FIDESC está sendo transmitido ao vivo pelas TVs a cabo, Plena TV, do Grupo Folha da Manhã, pela TV O Diário, do Grupo O Diário, e pela TV Terceira Via, do Grupo Terceira Via. Também estão fazendo transmissão ao vivo as rádios Continental AM 1270 kHz, do Grupo Folha da Manhã, e Rádio Educativa 107,5 FM, rádio da Fundação Cultural de Campos e do Centro Universitário Fluminense, o Uniflu. O debate está sendo ainda retransmitido ao vivo pelo Facebook do jornal Folha da Manhã, ainda pela internet, pela Folha Online, e o interessado também pode acessar o YouTube digitando FIDESC Campus, ou, se preferir, o canal do IFE do YouTube, digitando IFTube com 2 Fs. Neste quarto bloco,
os candidatos respondem a perguntas feitas pelos ouvintes e telespectadores através de Facebook. As perguntas foram selecionadas pelo comitê de imprensa, formado por assessores de imprensa das instituições organizadoras e por alunos do curso de jornalismo do Centro Universitário Fluminense, além de assessores da Faculdade de Medicina de Campos e o ENF, a quem agradecemos nominalmente a participação neste debate. Uniflu, Aline Mendes, Camila Pova, Regina Gomes, Júlio César Barreto, Júlia Beraldi, Amauri Rense, Renan de Paula, João Paulo Azevedo. Da Faculdade de Medicina de Campos, Jaqueline Almeida. Da UENF, Tabata Ferreira e Marco Antônio. E da Universidade Federal Fluminense, William Correia e Gustavo Monteiro. Nossos agradecimentos também ao apoio da Polícia Militar, do 5º Grupamento de Incêndio, da Guarda Civil de Campo dos Goitacazes e também da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Campos. Alguém deixou uma chave de carro na mesa da recepção que poderá ser devolvida aqui após a finalização desse debate. Neste último bloco, o tempo de resposta de cada candidato será de 2 minutos, sem réplica ou tréplica. As perguntas selecionadas pelo comitê de imprensa serão sorteadas agora, assim como a ordem dos candidatos para a resposta. Candidato a responder a primeira pergunta do último bloco. Candidato Pudim. Vamos agora à pergunta selecionada pelo comitê de imprensa, enviada através do Facebook e pela internet. Wellington Cordeiro é o perguntador. Qual será o tratamento feito ao Conselho Municipal de Cultura e, consequentemente, ao Fundo Municipal de Cultura? 2 minutos para a sua resposta. Veja bem, todos os conselhos de campos estão atravessando um processo de praticamente uma intervenção. Os conselhos de campos, eles não têm autonomia. Existe uma falsa ideia de paridade nesses conselhos. O Conselho de Cultura de Campos ele serve tão somente para referendar o que é decidido pelo poder público municipal. E a partir do poder público municipal, estabelecer as políticas públicas de cultura de, na verdade, entretenimento. E o Fundo Municipal de Cultura é uma vergonha o valor dos recursos depositados no Fundo Municipal de Cultura. O que nós pretendemos é dar total autonomia ao Conselho Municipal de Cultura para que ele possa, a partir de projetos culturais elaborados e apresentados ao Conselho de Cultura, ele tenha recursos do Fundo Municipal de Cultura para poder atender às produções culturais. O que a gente assiste hoje é um gasto de 170 milhões de reais nesse atual governo, que a gente não sabe em que produção cultural esses recursos foram alocados ou que eles foram feitos. Se a gente vê, é a apresentação de artista que leva recursos daqui, 170 milhões que foram gastos e que não passaram pelo Fundo Municipal de Cultura, porque há uma política no governo atual do caixa único. Isso não acontece só com o Fundo Municipal de Cultura, não. Acontece com o Fundo de Educação, acontece com o Fundo da Saúde, vai tudo com caixa único e a decisão é do poder central aonde ele vai aplicar os recursos dos fundos. No meu governo, não. O Fundo Municipal de Cultura terá recursos necessários para poder aplicar na produção cultural do nosso município. E nós queremos acabar com essa questão dessa falsa paridade mentirosa, aonde o Conselho Municipal de Cultura só referenda o que o governo municipal quer para a cultura de Campos. Segunda pergunta, os candidatos que queiram podem ficar sentados. Segunda pergunta será feita ao candidato Rogério Matoso. Vamos à pergunta selecionada pelo comitê de imprensa. Candidato Rogério Matoso, 12 minutos para a sua resposta. A pergunta é feita por Gustavo Antônio. Pensando em mobilidade urbana, quais os projetos para desafogar o trânsito nos horários de grande fluxo? 2 minutos. Gustavo, nós temos aí planos que hoje a gente vê acontecendo lá de Salo Branco.
nós temos que ter pessoas competentes e multidisciplinares para que a gente possa realmente, numa cidade que vai crescer muito, desafogar esse trânsito todo, fazer os anéis viários. Agora, mobilidade urbana tem a ver com ciclovia, tem a ver com pedestre, e nós temos que fazer uma cidade para todos, uma cidade hoje que não é acessível, uma cidade que o transporte público não chega em todo lugar. Nós podemos fazer o nivelamento das calçadas para que o cadeirante possa passar. Nós temos que fazer os pisos táteis todos, justamente para que todas as pessoas com algum tipo de deficiência, elas possam se locomover dentro da nossa cidade, que ainda tem postes no meio da calçada e a gente paga uma contribuição de energia. Isso é uma outra discussão que nós vamos ter, justamente porque esses superpostes, quando eles são colocados em propriedade de terra, a concessionária paga ao proprietário a indenização. E aqui no nosso município é o inverso, ele coloca o poste no meio da nossa calçada, atrapalhando, trazendo insegurança para esse cidadão que precisa tramitar e muitas vezes está com uma cadeira de roda, e a gente ainda paga a taxa de iluminação. Isso vai ser uma discussão que nós iremos fazer no nosso governo. Vamos ver também essa questão de integrar o nosso transporte urbano junto ao transporte alternativo, de maneira eficiente. E nós podemos fazer também a passagem única, que eu tenho certeza absoluta que ela vai de um trajeto ao outro de maneira mais eficiente, vai desafogar o nosso trânsito no centro, com certeza absoluta. Terceira pergunta do último bloco, triada pelo comitê de imprensa, seria feita ao candidato Caio Viana, que não está presente. A terceira pergunta do bloco seria feita ao candidato Dr. Chicão, que não está presente. A terceira pergunta deste bloco será feita ao candidato Nildo Cardoso. 2 minutos para a sua resposta. Vamos sortear a pergunta. Pergunta feita por William Correia. Hoje as creches de campus estão abandonadas. Falta material básico para uma boa qualidade de ensino. Os professores que acabam arcando com gastos de materiais que deveriam ser fornecidos pela prefeitura. Faltam funcionários, poucos professores cuidam de muitas crianças ao mesmo tempo. O que você pretende, se for eleito, fazer para melhorar a qualidade das creches que iniciam a educação básica de nossas crianças? Apenas a creche modelo possui uma estrutura mínima. E as demais do interior? 2 minutos. Dentro do nosso plano de governo, exatamente reduzir a carga horária exatamente auxiliar de creche. Não tem condições de levar 8 horas a carga horária para o auxiliar de creche trabalhar com os nossos filhos. E essa redução não quer dizer reduzir para que as crianças tenham que ir para casa, não. O horário vai ser até meio-dia, e a partir do meio-dia teria um outro profissional para atuar na parte da tarde. Uma outra coisa que foi perguntada, exatamente em relação à qualidade. Nós temos hoje, principalmente na periferia da cidade, nos bairros e no distrito, muitas casas alugadas e adaptadas para creche. Isso não tem sentido para o município de Campos, com o orçamento bilionário que tem. Então, se nós queremos um ensino de qualidade, temos que começar exatamente pelas creches, pelas nossas crianças, pela paciência que esse profissional tem que ter. Uma outra coisa, que seria bom que nós repassássemos isso para aquelas pessoas. Voltou. Isso é porque é ao vivo. Então, o que nós precisamos é exatamente investir na qualidade dos ensinos, começando pela creche, pela base, para que nós tenhamos lá na frente umas crianças, inclusive com o nosso investimento em um assistente social e uma psicóloga em cada escola da rede pública do município, aproveitando essa oportunidade, porque a violência é crescente. Quando chega no ensino médio, já encontra as crianças praticamente com mente formada
em relação à violência, em relação à criminalidade, em relação ao uso, infelizmente, de drogas nas nossas escolas. E isso vai ser prioridade para que a gente possa ter um ensino de qualidade e os pais sabendo que as crianças saíram de casa exatamente para aprender e não aprender aquilo que não deve. Fechando a primeira rodada do quarto e último bloco do debate FIDESC 2016, a pergunta ao candidato Rafael Diniz. Vamos selecionar a pergunta, sortear, triada pelo comitê de imprensa. Envelope vazio, ao vivo tem esse problema. Felipe Quintanilha ao candidato Rafael Diniz. De maneira concreta, qual o projeto do candidato para viabilizar uma mobilidade urbana e eficiente que permita a circulação de deficientes de maneira segura, com conforto e tempo adequado? 2 minutos. Primeiro, entender que mobilidade urbana, nós precisamos implementar o plano de mobilidade urbana que não existe em Campos. Talvez uma das poucas cidades do tamanho da de Campos que não tem plano de mobilidade urbana. Esse é um grande problema que leva à falta de investimento e desenvolvimento pela parte de mobilidade urbana e também à atração de recursos do governo federal. Campos perdeu muito dinheiro e muitas oportunidades para trazer do governo federal exatamente porque não tem o plano de mobilidade urbana. Por várias vezes levei esse questionamento na Câmara Municipal enquanto vereador e por várias vezes eles responderam que tinha e até agora ninguém viu o plano de mobilidade urbana porque não existe. E quando a gente fala de mobilidade urbana, nós temos que entender sim que dar condições de deficiente físico, ter uma vida normal, respeitada na cidade, é um compromisso do nosso governo. A começar pelo transporte público. Garantida a passagem royal é importantíssima, mas mais que isso, nós temos garantido um transporte público eficiente. E eficiente e responsável que traga dignidade, inclusive, para essas pessoas, que precisam ser respeitadas. Então, nós vamos trazer frotas renovadas que possam ter estruturas para receber e transportar essas pessoas com qualidade. Outro ponto, as nossas calçadas. As nossas calçadas têm que, sim, contar com piso tático e as rampas especiais. Entendendo que também temos que garantir o transporte escolar das nossas crianças portadoras de deficiência. Dessa forma, estaremos garantindo o transporte e mobilidade urbana para todas essas pessoas que merecem sim respeito por parte do poder público municipal, coisa que infelizmente não vem acontecendo com o atual desgoverno que se encontra na nossa cidade. É garantir a mobilidade urbana, é simplesmente dar o direito do cidadão ir e vir com dignidade, qualidade e segurança. Ir e vir deixando de chegar atrasado ao seu trabalho, ir e vir deixando de chegar mais tarde ainda no retorno da sua casa para estar com a sua família. Mobilidade urbana é transportar a população campista, respeitando o cidadão campista, de todas as formas, de todas as maneiras, entendendo que o cidadão campista é o verdadeiro dono dessa cidade e merece sim a garantia de uma mobilidade urbana de qualidade. Muito obrigado. Para o encerramento do debate Eleições 2016, promovido pelo FIDESC, Fórum Interinstitucional de Dirigentes de Ensino Superior de Campos, vamos agora às despedidas e comentários finais dos candidatos, que falarão na ordem inversa da apresentação sorteada no primeiro bloco, sem réplica ou tréplica. Renovamos os agradecimentos aos organizadores desse debate, também à Polícia Militar, ao 5º Grupamento de Incêndio, à Guarda Civil Municipal de Campos, à Secretaria Municipal de Saúde e aos advogados que fizeram parte da Comissão de Assessoria Jurídica do moderador, Daniela Bogado do IFE, Cláudio Henrique da UF e Murilo da Silva Souza do Uniflu. Recomendamos também aos candidatos que, após essas despedidas, após o encerramento de fato do último bloco, permaneçam ainda no palco para nós fazermos o backstage, que é uma transmissão ao vivo da avaliação dos candidatos sobre o debate realizado. Portanto, pela ordem de sorteio, o primeiro candidato a fazer o seu comentário final e despedida é o candidato Geraldo Pudim. 2 minutos, candidato. Eu quero fazer um agradecimento especial a todos, não só os que aqui estão, mas também os que estão nos assistindo e ouvindo em casa. Dizer o seguinte: nós agora, no próximo domingo, estaremos efetivamente selando os destinos da nossa cidade, exercendo o nosso direito sagrado do voto, que é a eleição para o próximo prefeito e vice-prefeito de Campos, os 25 novos vereadores que irão compor o Legislativo Municipal. A nossa campanha ela está fincada em 2 pilares básicos. Um que é da liberdade econômica e outra da liberdade política.
Na liberdade econômica, nós falamos da liberdade econômica porque precisamos nos libertar da dependência econômica dos royalties do petróleo. E aqui nós encontramos os parceiros ideais na construção dessa liberdade econômica. Não dá mais para que nós possamos viver numa cidade, num estado, em que, se os royalties do petróleo tiverem qualquer tipo de oscilação de mercado, tanto no preço do barril de petróleo, quanto relacionado ao dólar, nós estejamos passando pela situação que estamos passando. E eu defendo a tese que nós possamos juntos construir um caminho alternativo através de uma economia autossustentável, e os parceiros estão aqui. A outra que nós queríamos falar da liberdade política é que nós precisamos definitivamente nos libertar desta família que trata a cidade como o quintal da sua casa. Precisamos definitivamente encerrar esse ciclo e termos a nossa liberdade política devolvida. E isso se dará como? Através do processo eleitoral. Está nas mãos dos senhores e das senhoras que aqui estão essa liberdade política. E eu me coloco como candidato a prefeito de Campos para fazer essa travessia, essa transição dessa liberdade política que nós passaremos a experimentar agora, no dia 2 de outubro, votando em Pudim 15 para prefeito de Campos. Muito obrigado a todos. Para os seus comentários finais e despedida, candidato Rafael Diniz, 2 minutos. Primeiramente, agradecer ao Defran, mediador deste evento, agradecer e parabenizar o FIDESC pela realização de um importante evento como esse, e parabenizar todos aqui presentes, agradecer e parabenizar os candidatos aqui presentes também, entendendo que a promoção do debate, como eu já disse, é a grande alternativa para mostrarmos para as pessoas e darmos condições das pessoas fazerem a sua melhor escolha, conversar com vocês, comunidade acadêmica, desenvolver trabalhos com vocês, entender que vocês são parceiros na construção de uma cidade muito melhor. Não é favor meu, é obrigação, é um dever meu enquanto futuro prefeito dessa cidade. Porque a forma de transformar, através do conhecimento e através do conhecimento da tecnologia, vocês conhecem, vocês sabem. Eu só tenho que aproveitar essa oportunidade de trazer vocês para perto e mostrar que vocês são os nossos parceiros. Assumir um compromisso, que é meu enquanto vereador, mas também futuro prefeito de Campos, se Deus quiser, que é implantar verdadeiramente o nosso Parque Tecnológico do Norte Fluminense. Já passou da hora de assim realizarmos, e o Poder Executivo Municipal no meu governo será o grande parceiro do nosso Parque Tecnológico. A crise em Campos é econômica, é financeira, é política, é moral, mas é também a crise do pensamento, a crise do conhecimento, a crise da ideia. E para enfrentarmos essa crise, a solução está exatamente no conhecimento, no pensamento e na ideia. Trazer vocês, a academia, para perto, trazer vocês, instituições de ensino, para perto, instituições formadas por professores, por alunos, por funcionários da parte administrativa. A solução também está com vocês, está com vocês. As alternativas que são agricultura, turismo, ciência e tecnologia, as alternativas que podem ser as economias novas, verdes, do conhecimento, criativa, comércio e indústria, são as alternativas que vão nos fazer repensar e transformar essa cidade, não pelos próximos 4 anos, mas o futuro de Campos, o futuro prefeito de Campos tem que entender que a transformação tem que ser pensada e repensada pelos próximos 30 anos. Se você quer uma cidade diferente, Rafael Diniz, 23. Agradecimentos ao candidato Rafael Diniz. O candidato Rogério Matoso faz agora suas considerações finais e despedida desse debate. Bom, eu quero agradecer ao FIDESC por ter convidado e a gente ter feito esses debates aqui tão bom, tão elucidativo. Agradecer a presença dos candidatos que vieram todos, ao professor Jefferson Manhães, que nos convidou. Quero agradecer as pessoas que me acompanham e que acreditam na nossa caminhada. E a nossa caminhada é honesta, é de seriedade, de um histórico todo na nossa cidade, um histórico de empresariado que emprega na cidade, um histórico de lutas políticas, porque eu fui presidente da Câmara e empreendi dentro dela e levei uma condução transparente, equilibrada, e isso a gente precisa fazer na nossa administração, da nossa prefeitura. Agradecer a minha família, que está sempre junto comigo e continua. Isso me dá uma força muito grande. E falar com vocês, que ainda não decidiram, para não se influenciar pelas pesquisas, porque a urna
Quem decide é você. Você tem aquele momento que você vai ter uma reflexão e vai levar a sua cidade para um outro patamar. Depende de você. Nós podemos fazer uma administração mais eficiente, tendo mais austeridade fiscal, diminuindo as secretarias, esses cargos todos que muitas vezes não funcionam, investindo em inovação tecnológica, porque isso é uma realidade. Nós temos energias biodegradáveis, nós temos que trazer para a administração pública. Podemos fazer uma administração mais moderna, informatizada, com a tecnologia de informação e comunicação a nosso favor, mas nunca esquecendo o homem do campo, porque ele sim vai resgatar nossa economia e trazer a liberdade. Por isso, eu quero falar para você, que ainda não decidiu, que o melhor candidato, o independente dessa eleição, é o Rogério Matoso 54. Já que vamos mudar de verdade. Dia 2 de outubro, vote Rogério Matoso, vote 54 e você terá uma cidade muito melhor. Muito obrigado. E agora, para a última despedida desse bloco final do debate de eleições 2016, FIDESC, 12 minutos para o candidato Nildo Cardoso. Eu quero mais uma vez agradecer FIDESP, pela organização, agradecer pelo convite e também parabenizar pela organização. Eu sou muito de improviso, tenho 3 mandatos de vereador, todos os 3 na oposição, eu falo aquilo que eu penso, eu não tenho empresário por trás da minha campanha, nunca tive nenhum dos mandatos, e isso agrada um e desagrada outros, eu não me importo com isso, mas eu gostaria de frisar uma coisa. Se o candidato do governo não veio hoje, o secretário de saúde, por várias vezes, a saúde nossa está no buraco. E a prefeita diz que a cidade também está no buraco, não é só a saúde não. Eu fico imaginando, nós pegarmos hoje essa prefeitura e colocarmos na mão de uma pessoa que não tem experiência para administrar a nossa cidade. É um custo de 4 anos que nós teremos que pagar. Eu tenho essa preocupação e não poderia deixar de falar. Exatamente porque lá na frente, com mais de 30 anos de empresário, com mais de 12 anos como bancário, como comerciário, eu acho que nós temos que refletir, porque no domingo nós vamos decidir os 4 anos da administração de uma cidade que vai entrar com muita dificuldade para os próximos anos. Eu estou afirmando. E eu quero dizer também que todas as universidades, as instituições que hoje estão aqui representadas, eu não tenho um cargo escolhido, um secretário sequer escolhido, mas com certeza nós vamos fazer essa escolha com pessoas qualificadas para exercer cada um a sua função. Esse é um compromisso que eu tenho com a minha consciência. Não tenho escolha nenhuma de candidato nenhum, ou quem ser de secretário nenhum para fazer parte dessa pasta. E quero dizer, Nildo Cardoso, 25, experiência. Obrigado. São 21 horas e 5 minutos aqui no Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte, Fluminense, UENF, e estamos encerrando o debate aos candidatos. Só recomendamos que o público permaneça onde está sentado, para que possa ser feito o backstage com os candidatos aqui no palco, que farão uma avaliação final desse debate. Nossos agradecimentos especiais ao presidente do FIDESC, Jefferson, à reitoria da UENF, o reitor Passoni, a sua vice-reitora Tânia e sua equipe incansável na organização desse debate, também a equipe do IFE, a equipe técnica das TVs Terceira Via, O Diário e também da TV Plena, da Plena TV. Estamos, portanto, encerrando o debate dos candidatos à Prefeitura de Campos, promovido pelo FIDESC, que é o Fórum Interinstitucional de Dirigentes de Ensino Superior de Campos dos Goitacazes, que reúne todas as universidades, faculdades e instituições de ensino superior instaladas no município. Os agradecimentos do FIDESC aos candidatos, ao público presente, convidados, ouvintes, telespectadores e aos profissionais da TV, a TV a cabo, Plena TV, do Grupo Folha da Manhã, TV O Diário, do Grupo Diário,
TV Terceira Via, do Grupo Terceira Via, que garantiram a transmissão ao vivo desse importante momento democrático para Campos, assim como as rádios Continental AM 1270 kHz e a Rádio Educativa 107,5 FM e ainda a Folha Online e ao Facebook e Folha da Manhã. Os candidatos podem deixar as suas tribunas para as entrevistas, fotografias e comentários sobre este debate. Muito obrigado, boas eleições, que nas urnas vença o melhor. Obrigado.